Luxemburgo se torna o primeiro país europeu a liberar cultivo de maconha. Ó, duas pessoas aqui irritadas. Eu sou contra as drogas, né? Isso Olha, gente, cada coisa que acontece no mundo. Luxemburgo irá permitir que maiores de 18 anos possam cultivar até 4 plantas de cannabis em sua residência, se tornando o primeiro país da Europa a permitir a produção e o consumo da maconha. O anúncio foi feito pelo governo nesta sexta-feira, dia 22, e tem como objetivo trazer mudanças significativas na abordagem do país para o uso recreativo e cultivo da planta, uma vez que a proibição para a limitação do uso tem se mostrado um fracasso. De acordo com a nova legislação, será permitido o cultivo de até 4 pés de cannabis por residência para uso pessoal, assim como o comércio de sementes sem restrições. No entanto, continua proibido a venda e o uso em locais públicos. Além disso, o porte de até 3 gramas de maconha deixa de ser crime e passa a ser contravenção, com aplicação de advertência e multa de 25 euros, um valor bem reduzido em relação do atual, que varia de 251 a 2.500 euros. Acima das 3 gramas, as penas são as mesmas e o portador continua a ser considerado traficante. O consumo também permanece proibido para motoristas. Segundo o governo, as sementes poderão ser compradas em lojas importadas e até mesmo adquiridas online. Existe ainda a intenção de uma produção a nível nacional para fins comerciais, mas os planos foram adiados devido à pandemia da Covid-19. De acordo com a ministra da Justiça, Sam Tanson, a mudança da lei é o primeiro passo para resolver o problema das drogas de Luxemburgo, sendo a maconha a mais utilizada e procurada no mercado ilegal. Olha, pessoal, às vezes eu fico me perguntando se a Indonésia está certa. Às vezes eu fico achando que sim, ó. Veja essa matéria, por exemplo. Brasileiro Rodrigo é executado da Indonésia. Ele foi condenado à morte por tráfico de drogas. Opa, tá demorando para carregar, será? Ele foi condenado à morte por tráfico de drogas em 2005. É o segundo brasileiro executado por pelotão de fuzilamento no país este ano. Os caras da Indonésia não querem traficante de droga. Então, aplicaram a pena de morte. Olha, eu fico achando que a Indonésia está certo nesse caso, né? Porque tem muita gente safada e sem vergonha que quer a liberação da droga. Eu tô achando que a Indonésia está certa. Eu tô começando a achar que sim. Vendo essa matéria aqui, mas continuando. Queremos começar permitindo que as pessoas cultivem em casa. A ideia é que o consumidor se afaste cada vez mais do mercado ilegal, que está associado a muita miséria e uma cadeia de produção, disse. Um sistema de produção e distribuição regulado pelo Estado irá garantir a qualidade do produto e a receita oriundas serão direcionadas principalmente na prevenção, educação e saúde no campo da dependência. Pessoal, eu tô achando que eles só querem uma desculpa para usar, né? É o que tô achando. A decisão vai contra a Convenção da ONU sobre o controle de entorpecentes, que recomenda a limitação de toda a cadeia apenas para fins médicos e científicos. Com a nova legislação, Luxemburgo se junta a Canadá, Uruguai e outros 11 estados dos Estados Unidos como locais onde o consumo é permitido. Diversos países voltaram a discutir o tema nos últimos anos. Em julho, por exemplo, a Suprema Corte do México aprovou a descriminalização do uso recreativo de maconha, fazendo com que o país se tornasse o terceiro do mundo a permitir o consumo em todo o território nacional e assim se tornando o maior mercado consumidor da erva. O Uruguai, o uso recreativo da maconha é liberado desde 2013, enquanto os canadenses seguiram pelo mesmo caminho em 2018.
Na Holanda, país frequentemente associado a um relaxamento das normas relacionadas a cannabis, o uso recreativo, posse e comércio são tecnicamente ilegais, ainda que haja uma política de tolerância. Com a produção ainda bastante limitada, muitos estabelecimentos ainda recorrem ao tráfico para suprir a demanda de seus clientes, o que traz questionamento por parte de empresários do país. Aí a minha pergunta, será que empresários corruptos têm interesse nisso? Será? Essa é a minha pergunta. No Reino Unido, várias forças policiais já disseram que os usuários recreativos não serão mais alvos e aqueles que estiverem portando menos de 28 gramas serão apenas advertidos ou multados, apesar do cultivo, produção, venda e consumo ainda serem proibidos no país. A cannabis é a droga mais consumida em toda a Europa. Dos 27 países da União Europeia, mais Turquia, Noruega e Reino Unido, 27,4% da produção entre 15 e 64 anos já usaram a erva em algum momento da vida, o equivalente a 91,2 milhões de pessoas. A maconha lidera também o lucro obtido pelo tráfico. Dos 30,6 bilhões de euros movimentados por ano, 12,1 são gerados por ela. Pessoal, eu sou contra qualquer tipo de droga. E olha só, Luxemburgo se torna o primeiro país europeu a liberar cultivo de maconha. Isso não deveria acontecer, na minha opinião. Eu sou contra a liberar cultivo dessa coisa aí. Porque a droga já destruiu a vida de muitas pessoas. Tanto é que tem duas outras pessoas que estão utilizando emoji irritado aqui, ó. Pessoal, a droga já foi utilizado por governos e militares como arma de sabotagem ou arma de guerra. Venha aqui na Wikipédia e pesquise Guerra do Ópio. Pesquise aqui, pessoal, Guerra do Ópio. Venha aqui na Wikipédia e pesquise Guerra do Ópio. Ou no próprio Google, pesquise Guerra do Ópio Wikipédia. Você vai ver que a droga já foi usada como arma de sabotagem. Entendeu? Olha só. As guerras do ópio ou guerra anglo-chinesa foram conflitos armados ocorridos entre Reino Unido da Inglaterra, Irlanda, atual Reino Unido, e o Império Qing, atual China, nos anos de 1839 a 1842 e 1856 a 1860. A droga já foi usada como arma de sabotagem. A minha pergunta é, será que essa coisa de liberar cultivo também não é uma outra tática de sabotagem da guerra híbrida? Pesquisa aqui no Google e coloca Wikipédia, Guerra do Ópio. Vocês vão ver a droga sendo utilizada como guerra híbrida. E caso você não saiba o que é guerra híbrida, tem uma seção aqui na Wikipédia que fala só... Pesquisa aqui na Wikipédia, guerra híbrida. Guerra híbrida é uma estratégia militar que mescla tática de guerra política, guerra convencional, guerra irregular e cyberguerra como outros métodos de influência, tais como desinformação, diplomacia, lawfare e intervenção eleitoral externa. Ao combinar operações de campo com esforços subversivos, o agressor pretende evitar responsabilização ou retaliação.
o termo guerra híbrida pode ser utilizado para descrever a dinâmica complexa e flexível do espaço de batalha, demandando uma resposta altamente adaptável e resiliente. Existe uma variedade de outros termos empregados para se dominar o conceito de guerra híbrida: ameaça híbrida, influência híbrida, adversário híbrida, guerra não linear, guerra não tradicional ou guerra especial. As organizações das Forças Armadas dos Estados Unidos tendem a utilizar o termo ameaça híbrida, enquanto a literatura acadêmica utiliza guerra híbrida. Então, pessoal, será que essa coisa de liberar o cultivo é uma tática da guerra híbrida? Então, pessoal, para evitar que esse tipo de coisa aconteça, aprenda a votar. Nas eleições, investigue o seu candidato. Entendeu? Nas eleições, investigue o seu candidato. E se você vê que ele não é a melhor opção, vote no concorrente. Para não acontecer isso, liberar cultivo e outras coisas desagradáveis também na política. Embora liberar cultivo, na minha opinião, deve ser guerra híbrida. Guerra híbrida. Não acha, pessoal? Porque esse tipo de coisa não pode acontecer, na minha opinião. Então, pessoal, aprenda a votar para não acontecer no Brasil também, né? Porque eu não quero que aconteça isso no Brasil. E você vê que parece que os valores do Ocidente estão cada vez mais fracos, eu acho. Porque parece que os valores do Ocidente estão cada vez mais fracos. Ó. Ele foi condenado à morte por tráfico de drogas em 2005. Por exemplo, na Indonésia, pelo que eu saiba, se a pessoa for traficante de droga, recebe pena de morte. Ó, eu duvido, mas eu duvido mesmo que uma pessoa seja a favor de liberar cultivo de maconha, sabe aonde? Na China, na Rússia, na Coreia do Norte, no Japão, na Indonésia. Eu duvido mesmo. Eu duvido. Por quê? Porque os valores do oriental é diferente. Entendeu, pessoal? O valor dos chineses e dos norte-coreanos, russos e japoneses são diferentes dos valores do Ocidente, em muitos aspectos. Então, pessoal, eu duvido, mas eu duvido mesmo, que um cara seja a favor de liberar cultivo de maconha na China. O cara vai ser, no mínimo, preso na cadeia. No mínimo. Escreva o que eu estou te falando. Eu duvido que o cara seja a favor de liberar cultivo de maconha na China. Eu duvido. Então parece que os valores do Ocidente estão mais fracos. É isso que está me parecendo.